Operação pelo meu menino, que ele sofreu um acidente descendo do ônibus escolar. Isso me motivou muito a acrescentar ainda mais a nossa amizade. Entendeu? Como é que... Porque eu, por exemplo, eu tenho 20 anos de mandato e eu posso dizer que eu sou pobre, que se eu precisar comprar uma eleição para vereador, eu não teria. Porque eu trabalho, gasto meu trabalho, gasto pela comunidade, né? Mas como é que é uma senadora da República e o seu filho, seu menino, vai para a escola de ônibus escolar e acaba sofrendo um acidente que lhe fez sofrer muito, fez sofrer a todos nós. Não existe um aparato do Senado que o pessoal usa tudo que é possível para se dar bem, para ter nome, para ser o melhor. Você abriu mão disso, Inês? É uma coisa até polêmica isso, né? Porque tem gente, veja só uma coisa, às vezes a população até diz assim, mas tem que usar mesmo, né? É uma coisa impressionante como tem gente que acha que a pessoa tem que estar lá na política mesmo para roubar, para se locupetrar, para ter cargos, prestígio e poder. Só que eu digo sempre que quando alguém rouba na política, é uma menininha pobre que vai para a rua vender o corpo para o prato de comida, e é um menino pobre que vai ser arrastado para o crack, porque outra alternativa não há. Então, quando a gente briga muito, não é porque a gente quer fazer disso a única motivação, né? Porque tem gente, mas só fala de corrupção, e fala da injustiça, né? Se for injusto, a gente fala contra o filho nosso, contra o filho do outro. Eu nunca esqueço, há um mês atrás, pastor João Luiz, eu vivenciei um momento assim, muito esclarecedor na minha vida. Eu estava chegando no hospital universitário e tinha uma senhora que estava, como a gente diz assim no popular, fazendo o maior barraco, né? Gritando lá, porque ela estava querendo um leito para transferir o filho dela, que estava num corredor imundo no hospital de pronto-socorro, e ela queria um leito digno para transferir o filho dela. E ela gritava muito. E quando uma outra pessoa que estava com ela me viu, foi falar comigo, né? E aí, quando eu vi essa outra pessoa, eu reconheci logo, porque uma certa vez eu estava no trabalho da Comissão da Criança, fazendo uma supervisão nas escolas, e eu tinha ido falar com a merendeira e uma moça estava perto dizendo assim, eu não gosto da Heloísa porque ela grita muito, o negócio dela é gritar, fazer confusão, não sei o quê. E aí, imediatamente, eu ouvi, mas eu não fiz nada, porque eu acho que as pessoas são livres, né, para falar o que quiserem, de quem quiserem. E eu sei que às vezes eu grito muito mesmo, só quando tem uma coisa muito injusta, porque senão eu gosto de falar baixo e ser calminha, mas se tiver uma coisa muito injusta, aí eu berro bem muito mesmo. Aí, quando eu vi, eu reconheci na hora, porque eu me lembrava da ocasião, né? Eu reconheci na hora. Você veja, ela estava gritando muito pelo direito do filho dela. E era legítimo que ela fizesse, era digno que ela fizesse, ela tinha que fazer. Então, por que é que ela gritava tanto quando era a dor no coração dela, no filho dela, e ela não sentia a mesma dor quando era para uma criança pobre, que muitas vezes nem a mãe poderia gritar o suficiente para que o filho fosse socorrido. Então, quando a gente diz uma coisa, a gente tem que dar também o exemplo. Na verdade, se a gente fala tanto, eu não tenho nada contra quem tem riqueza. Absolutamente nada. Queríamos nós que todas as pessoas pudessem ter uma casa maravilhosa, com um belo jardim, ter um carro bom, ter um transporte de qualidade. Oh, que maravilha! Né? Que as pessoas possam estar bem, ter um emprego maravilhoso, ter um salário digno, não precisar viver esmolando, não precisar viver sofrendo. Isso é o digno, né? É o correto, é o que todo mundo deveria ter acesso a ele. Agora, o que não pode é determinados setores da vida e sociedade tem tanto, e outros têm nada. Então, é uma aberração, eu acho uma aberração, que você está num cargo público, então você passa a usar tudo que o cargo lhe possibilita para você valer pelo que aparenta ter e pela riqueza que tem, não pelo que você traz na essência do seu coração. Então,
tantas coisas que eu defendo na minha história de vida, então eu acho que eu tenho que dar exemplo naquilo que eu defendo. Claro que eu não queria que o meu filho tivesse vivenciado aquela situação, né, tão triste como vivenciou, e tantas correntes de oração que o Senhor conduziu para todos nós. E que eu digo sempre assim, que não foi nenhuma bênção de Deus. Eu acho que Deus me achou tão fraca que achou que eu não ia aguentar aquela dor, porque eu acho que Deus abençoa a todos. Imagina eu dizer que eu fui abençoada e uma mãe de família que perdeu o filho achar que não foi, né? Então Deus ama igualmente a todos, mas talvez Ele consiga identificar mais fragilidade ou mais fortaleza em alguém em que Ele está lá vendo. Então talvez Ele tenha me achado tão frágil naquele momento para aguentar uma dor tão grande como aquela, que tenha me devolvido o meu filho sem sequela nenhuma. Todo mundo dizia vai ficar paraplégico, vai perder a visão, né, da brutalidade que foi aquele acidente. Então tem gente que vai para a política mesmo por cargos, prestígio, poder. Tem gente que vai para a política mesmo para roubar impunemente os cofres públicos. Tem gente que vai mesmo para a política para ter a ostentação do reinado, do poder, da impunidade, né, das aparências, das conveniências. Eu não. Eu vou para lá, é por isso que eu até brinco, eu digo, tem gente que vende a mãe para ganhar uma eleição e não entrega, não é por amor a coitadinha não, é para dar outra eleição vender de novo, né? Não é nem por amor a genitura, é para vender de novo a cada eleição que passa. Então essas pessoas, mais um dia, mais cedo ou mais tarde, o povo será capaz de compreender. Não estou nem falando de esquerda nem de direita, mas o povo será capaz de compreender, né, qual é a motivação de se estar nas instâncias de decisão política, nos espaços de poder, quais os projetos que lá uma pessoa estará a defender, quais os compromissos, né, sociais que as pessoas assumem quando lá estarão, o que é que existe de coerência ou de abismo entre o que as pessoas falam e as suas histórias de vida. Então essas coisas é que eu acho que para mim servem muito. Eu lembro, pastor, que quando eu cheguei no Senado, nunca esqueço disso, assim, quando eu olhei pela primeira vez aquele Senado, imagina, né? Eu aqui do interior de Alagoas tinha uma moda que para ser senador tinha que ser gente grande, nascida em família tradicional, gente poderosa, gente rica. Imagina eu chegar lá no Senado, né? Quando eu vi pela primeira vez o patrimônio arquitetônico de Niemeyer, que hoje eu já nem acho tão bonito, viu? A catedral eu ainda acho bonito, porque tem uns anjos assim pendurados, é muito bonito. Agora, o Congresso, eu acho que eu já vi tanta coisa ali que eu já nem acho tão bonito, nem arquitetonicamente. Mas a primeira vez que eu vi, a primeira coisa que eu pensei, eu disse, meu Deus, né? Faço com que eu pise a vaidade e cuspa no poder, para não achar que isso é a coisa mais importante do que o que eu trago na minha alma e no meu coração. E passou o tempo. Quando foi na última sessão do Senado, que foi uma sessão bonita, porque muitos senadores me fizeram homenagens bonitas, os servidores da casa me deram flores, na última sessão do Senado, eu saí de lá muito emocionada, né? Porque eu cheguei na sessão achando que ia fazer um discurso de despedida, do balanço do mandato. Quando cheguei lá, que eu vi Pedro Simão, Jefferson Pérez, né? Pessoas porque eu tenho muito carinho, chorando, aí eu já comecei a chorar também, eu já sou uma choradeira danada, né? Então, quando eu estava certa que ia fazer um negócio, conversar sobre os projetos, como eu achei que eu honrei Alagoas, outras coisas, acabei na choradeira danada. E aí, quando eu fui saindo do Senado, né, no meu carro, quando eu olhei assim, eu mesmo dirigindo, né? Então, que eu nunca usei o carro do Senado, embora respeite quem o faça para atividades parlamentares, não para safadeza política, né? Mas, quando eu olhei pelo retrovisor, o Senado, olha como eu agradeci a Deus. Eu digo, meu Deus, né? Muito obrigada por você ter permitido que eu saí dali sem vender a minha alma, o meu coração, as minhas convicções, aquilo que é o tributo que eu te dou, né? Então eu que estava assim tão emocionada, chorosa, eu caí na gargalhada. Já pensou, passei por ali, por aquele poderio todo, né? E não me vendi, não conseguiram me dobrar, não conseguiram tirar de mim o tributo para o meu Deus
e a honra da minha família, dos meus amigos, dos meus eleitores, daqueles que confiaram tanto em mim. Então eu saí dali absolutamente tranquila quando eu voltei para a sala de aula, que fui recebida com bolo de chocolate, com flores.